Essas lives tira dúvidas, nós estamos fazendo todos os dias dessa semana, ao 12:30, para tirar as dúvidas daquelas pessoas que estão postando lá na comunidade exclusiva da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Esse evento 100% online gratuito que começou ontem, né, da resolução dos conflitos conjugais. Se você ainda não se inscreveu, você tem a chance de se inscrever colocando na descrição desse vídeo, se você estiver no YouTube ou no Facebook, e se você estiver assistindo ou for assistir, né, pelo Instagram, na bio do Instagram tem o link de inscrição. Inscreva-se, venha conosco participar desses jogos da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. E hoje a dúvida é sobre, na verdade foi um desabafo, né, que nós, pela nossa experiência, a gente sabe que isso é dúvida para muita gente. Sim, muitas pessoas nos procuram exatamente nesse estado. Estou cansada, já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. Desisti, cansei, já tentei de todas as formas e estou desistindo do meu casamento, né? Isso pode ser uma fala de um esposo ou de uma esposa. Bom, esse é um papo, né? Um bate-papo lá que nós tivemos lá com uma jovem senhora que, segundo ela, está casada já há 30 anos e difícil, muito difícil, 30 anos de muita dificuldade no casamento. E ela desabafou aqui e a gente quis trazer esse desabafo aqui que vai servir para muita gente, tá? Isso está lá na nossa comunidade, lá no Casamento Reformado, não é? Não, é a comunidade do Facebook. É do Facebook, isso, perdão. Comunidade de quem está participando da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. É uma comunidade do Facebook exclusiva. Para quem se inscreveu na Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Ok, tá lá, né, se você quiser participar, vai lá, faça seu comentário aí, a gente pode tirar a sua dúvida. Só abrindo um parênteses, você só pode ir lá se você se inscrever, né? É só para as pessoas que participam da Copa, da Resolução dos Conflitos Conjugais. Muito bem. E ela fala dessa dificuldade aí, ela fala aqui de um egoísmo muito grande, né, da parte do esposo. Ela diz, e ela fala um pouquinho da falta de esperança. Ela faz uma frase aqui que eu queria ressaltar. Ela diz: é difícil quando um dos cônjuges não dá valor, não tem nada que mude. Eu usei todos os argumentos, agora eu cansei. Então, esse é um desabafo. E tem uma frase aqui que não é verdade, né? Quando ela diz assim: não tem nada que mude. Tem sim. Deus pode mudar qualquer coisa. Logicamente, ela não estava se referindo a Deus aqui quando ela fala que não tem nada que se mude, porque ela diz que já usou todos os argumentos. E você sabe que esse é um problema. Esse é um problema porque o cônjuge sempre quer mudar o outro com os seus próprios argumentos. E normalmente o que se aprende por aí sobre casamento são argumentos mundanos, são argumentos, ou seja, filosóficos, psicológicos, sociológicos, são argumentos das ciências humanas que na maioria não condizem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a pessoa fica argumentando, tentando argumentar e não consegue, e não vai conseguir. Por quê? Porque são argumentos humanos que não têm nada a respeito da palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que muda o coração do homem.
Lembra deixa eu abrir num texto aqui, de Hebreus, acho que a Ângela citou ontem, Hebreus capítulo 4, o verso número 12, e diz lá: a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. É a palavra de Deus, não tem argumento humano. Se não for pela palavra de Deus, se não for pela Escritura, então vai passar aí 30 anos mesmo tentando argumentar e não vai conseguir resolver, não vai conseguir mudar o seu esposo, a sua esposa, só com argumentos humanos, né? E mesmo que sejam argumentos bíblicos, quem age é o Espírito Santo de Deus, né? Talvez se nós conversássemos com esse esposo, ele falaria assim: olha, faz 30 anos que a minha esposa está buzinando no meu ouvido. Pode ser que ao ouvir esse esposo que nós não ouvimos, pode ser que ele diga isso. Porque a Bíblia diz que nós mulheres, devemos ser sábias para edificar os nossos lares. E essa sabedoria não é baseada naquilo que a gente pensa que é certo, e naquilo que realmente seja certo, naquilo que, eu não estou falando do conteúdo, talvez vários conceitos filosóficos sejam muito bons, mas não é a verdade, palavra de Deus. Não tem o poder que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e não volta vazia, tem. E aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, olha como é como vai de encontro com esse argumento dela, né? Com esse desabafo. Eu já tentei todos os tipos de argumento. Presta atenção no versículo 1 da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor de Deus, respeito a Deus, né? Submissão a Deus. Então, essa esposa aqui, essa orientação, esse conselho do próprio Deus para nós, na carta de 1 Pedro 3, né, capítulo 3, está dizendo que não é para usar palavras, que a mulher ganha sem palavras o seu marido para o Senhor. Ganhar para o Senhor é trazer o seu marido por uma condição de servir a Deus, de se submeter a Deus, de ser obediente a Deus. E um marido ou qualquer pessoa obediente a Deus vai buscar adorá-lo e obedecê-lo, de acordo com a vontade dele em cada situação. Então, seja marido, vai procurar ser um marido de acordo com a vontade de Deus. Na condição de pai, vai procurar ser um pai de acordo com a vontade de Deus. Mais interessante que ela não usa argumento nenhum. Ela quem? O conselho não é usar argumentos. O conselho aqui é: ganhe o seu marido, se ele ainda não obedece a palavra, né? E se nós sofremos no nosso casamento, é porque existe situações, ou muitas, ou tudo, ou poucas situações em que não está havendo obediência a Deus, né? 2 pecadores disseram sim, e pecadores não obedecem a palavra de Deus 100%. Então, quando há pecado, há desconforto, há desestabilidade, né? Desequilíbrio, e as brigas vêm, as crises vêm. Mas aqui a orientação é: ganhe, que o seu marido seja ganho, não é você que vai ganhar. Sem palavra,
só observando o seu honesto comportamento de temor a Deus. Então eu não preciso usar argumentos para trazer o meu marido para o Senhor. O meu proceder em obediência a Deus. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça como esposa, como mãe, como dona de casa, como serva do Senhor. E o Senhor vai agir. É o Senhor que vai fazer essa busca. É Deus que ama primeiro, é Deus que resgata, não somos nós. Né? Mas aqui diz que o nosso proceder em silêncio, ou seja, sem palavras, vai refletir, vai ser um cooperador na ação do Espírito Santo na vida do seu cônjuge. Muito bem. Ela continua aqui falando sobre o casamento, né? E ela diz assim, ela disse que o casamento dela não funciona, não é? São anos perdidos, muitos anos perdidos. E ela fala uma coisa sobre o esposo aqui, que é uma outra coisa que a gente tem conversado com o pessoal na comunidade, e é uma reclamação que tem sido recorrente. Ela fala assim, ele só dava valor para os amigos e para a farra. Eu criei os meus filhos sozinha. Essa é uma reclamação que a gente tem recebido das esposas. Os maridos, a falta de maturidade e de comprometimento do esposo no lar. Comprometimento não só com o casamento, falta de maturidade no casamento, mas também no lar, na criação dos filhos, enfim, na família, né, de um modo geral. Você sabe que nós temos percebido ao longo desses anos todos que nós temos aconselhado casais, que o homem, alguns homens, né, ou boa parte dos homens, e na sua maioria, sempre os homens, eles amadurecem mais tarde com relação ao casamento. E isso parece que tem um pouco a ver com a parte genética mesmo. Você já percebeu que você que tem filho homem e filha, né? Tem um filho e uma filha, por exemplo. Você percebeu que a menina sempre amadurece um pouco mais cedo que o menino? As meninas, elas sempre estão um pouquinho, mesmo que a idade seja a mesma, né? A idade seja a mesma, as meninas, as mulheres, elas sempre estão amadurecendo, em sua maioria, um pouco mais cedo que o menino. E isso, logicamente eu estou falando da nossa cultura aqui ocidental, tá? A gente não tem conhecimento de outras culturas. Mas na cultura ocidental, geralmente é assim, a menina sempre vai amadurecer um pouco mais cedo que o menino. Isso parece que vai para o casamento. E o homem sempre vai amadurecer o seu relacionamento um pouco mais tarde. E algumas mulheres têm reclamado sobre essa imaturidade, sobre essa falta de comprometimento, de envolvimento no casamento, na família. E é preciso agora agir com sabedoria. O texto que nós lemos ontem, por exemplo, é um bom texto de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. Quando fala em edificar, edificação é uma construção, não é? Um edifício é uma construção, está construindo. A mulher sábia, ela constrói o seu lar, ela constrói a sua casa. E a gente tem percebido que mulheres sábias constroem, vamos dizer assim, constroem maridos sábios, maridos que amadurecem. E é preciso a mulher agir com a esposa agir com muita sabedoria. E o apóstolo Paulo fala isso, vocês que são espirituais, ajam com o próximo que não tem a mesma espiritualidade que você, ajam com
para que ele também possua a mesma espiritualidade. E as mulheres principalmente, devem ter muita sabedoria quando agir com o seu esposo, porque geralmente, quando o marido se apresenta imaturo no seu relacionamento, no casamento, a mulher começa a tratá-lo como se fosse o seu filho. Bom, ele está sendo imaturo, está sendo uma criança, vou tratá-lo como criança. Aí piora, em vez de melhorar, piora e muito a situação. É preciso tratá-lo como marido, como esposo e como líder da casa. Não, o seu tratamento com o seu esposo não pode mudar de acordo com o pecado dele, porque isso é um pecado, né? Sim, é muito comum vários maridos, eles estão agindo da forma errada, mas eles se sentem tão desrespeitados que eles fogem da atitude de se posicionar quando eles estão agindo errado e por isso são desrespeitados, são tratados com desrespeito e vão se afastando, né? E existe uma geração, a gente já faz uns 10 anos que a gente atende também casais em que aqui ela citou, né, sair para farra, sair com os amigos, beber, mas hoje é muito comum, além de sair, é mais comum até do que sair com os amigos para jogar futebol ou beber, é mais comum, meu marido fica no videogame. Né? E a gente está caminhando para uma geração que está crescendo e daqui a pouco vai casar e com certeza essa vai ser uma das grandes crises, né? Nós já há alguns anos, há uns 7, 8 anos, já atendemos várias esposas inseguras em relação a constituir uma família, a ter filhos, a engravidar, porque seus maridos ficam mais tempo no videogame do que ajudando, constituindo a família mesmo, né? Trabalha, volta para casa e é só videogame. Então a gente vê, eu tô citando isso agora porque isso também é uma imaturidade, né? E essa imaturidade parece que ela, ao invés de ser reconhecida e partir para uma mudança, é uma maturidade que parece que vai se perpetuar, né? Se os pais não tiverem atentos para esse fato e ensinarem os seus filhos, homens, a amadurecerem, né? Porque tem a questão biológica e cronológica, mas tem também o ensino, tem também o discipulado, né? Nós sabemos que a nação judaica, eles aprendiam a trabalhar desde cedo, né? Desde cedo. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem os líderes, os provedores de suas casas, os homens, né? Aqueles que provêm, os nossos filhos homens, as nossas esposas a serem ajudadoras, auxiliadoras, a cuidar das casas, mesmo que ela vá ter condições de ter uma pessoa para ajudar, mas ela precisa saber que é responsabilidade ela vai dela. Trabalhar fora. Sim, né? ela tem que entender quais são as responsabilidades dela no lar. E eu não estou aqui fugindo da conversa. Essas são funções determinadas por Deus para nós que quando não exercidas vão gerar crise. Agora, quando elas não são exercidas e uma das partes não está nem aí em querer saber o que Deus quer, ou se sabe, não faz nada para mudar, você não vê a pessoa dando um passo em direção a uma mudança de acordo com a vontade de Deus, para que não só o casamento seja restaurado, mas que o ambiente do lar haja harmonia, né? Para que as pessoas queiram estar naquele ambiente, você não vai desistir, você não vai procurar armas que não sejam as armas oferecidas pelo próprio Deus, né? Que é a oração, que é a própria palavra, né? Nós somos santificados pela palavra. 1 Coríntios 15? 7, fala da santificação, 7. Que fala da santificação. Isso, 7, 14, né? Parece 15, um negócio assim.
Aqui. 7:15, ó. Porque o marido... 7:14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio com a esposa. No convívio com a esposa. É lógico que essa esposa não vai ser muda o tempo todo, mas é a convivência, não é a mulher falando o tempo todo. A gente acabou de ver na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, dizendo que o testemunho da mulher em silêncio, a mulher sem palavras, ela ganha o seu marido para o Senhor. Ao observá-la, tendo uma atitude de respeito e temor a Deus. E aqui no versículo, então, 14 e 15, o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula, ou seja, vale para os dois, é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Até mesmo isso reflete também nos Vai filhos. passar para os filhos. Né? Nós somos agentes de purificação um do outro, de santificação, né? Quando no nosso convívio do casal, do relacionamento. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Se o descrente, né, quiser ir embora. Se o descrente, não está falando, nós não vamos entrar nesse caso aqui, nós não vamos entrar nessa parte. Apesar de que ela deixa claro que ela está afim, então, de ser feliz um restinho de vida que ela tem. O que é ser feliz? Né? O que é ser feliz? Essa é uma outra coisa aqui que a gente quer destacar, né? Parece que Deus, em todos os pontos desse desabafo, Deus não está aqui. Né? Porque quando Jesus fala, olha, negue-se a si mesmo, aquele que não perder a sua vida para ser meu seguidor, não vai ganhar a vida eterna. O que é ser feliz? Se eu creio em Deus como Criador dos céus e da terra, no meu Senhor, o que é ser feliz? Ser feliz é glorificar a Deus com todo o meu ser? É ser um culto vivo e racional a Deus? É conhecer a vontade de Deus e obedecê-la? É deixar que o próprio Deus me transforme? O que é ser feliz? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai achar felicidade fora do casamento? Porque com o marido dela não deu certo? Ser feliz é estar com alguém que vai te fazer feliz? Existe essa pessoa que realmente vai conseguir te fazer feliz? Você acredita nisso? Existe alguém que não seja pecador? Porque o pecado sempre vai gerar algum desconforto, um relacionamento com pessoas pecadoras. E não existe ninguém na terra que não seja. A nossa felicidade só pode estar em Cristo Jesus. Né? A satisfação, né, da nossa felicidade, a nossa satisfação precisa estar em Cristo. E quando ela está no local certo, que é Cristo, o meu relacionamento, ele se torna a visão, a forma como eu olho para o relacionamento é completamente diferente. Porque eu não estou casada porque o fulano me faz feliz, ou eu vou deixar de estar casada porque ele não me faz feliz. Eu estou casada com ele, um pecador tanto quanto eu, e eu vou permanecer casada porque eu me casei e fiz uma aliança com o próprio Deus, né? E a minha satisfação, o meu prazer está no Senhor, em obedecer a Deus e me encontrar no centro da vontade deste Deus, Sim. Não no centro da minha vontade. Então, essa frase aqui, eu queria até incentivar você a se inscrever mais uma vez, tá? Porque esses conceitos aqui a gente tem falado muito lá na Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. A gente vai falar hoje à noite, né? No segundo jogo. E amanhã também, no terceiro jogo, a gente vai falar sobre
sobre esses conceitos equivocados. Por exemplo, ela fala aqui desse negócio da felicidade, ela falou, eu preciso recomeçar do zero, se eu quiser ser feliz pelo menos um pouco. E a resposta a isso é, você já podia estar sendo feliz há muito tempo. Por que vai deixar para ser feliz agora? Já podia ter sido feliz. Mas o meu marido isso, o meu marido aquilo. Olha, você buscou a felicidade no seu casamento o tempo todo. Você buscou preencher o seu coração com felicidade no seu esposo. Buscou errado. O alvo estava errado, não é? O motivo da sua felicidade não é o seu esposo nem a sua esposa. Você já podia ter sido feliz, olha, esses 30 anos aqui de casamento, que de um casamento logicamente ruim, de um casamento que não é bíblico, né? De um casamento que não está centrado na palavra de Deus, mas nesses 30 anos você já podia estar gozando da felicidade, né? Porque a felicidade vem do alto, não vem do meu esposo ou da minha esposa. E nós conhecemos muita gente com casamentos arrebentados, que pessoas que não têm alegria no seu casamento, mas que são felizes, porque a felicidade dela não está baseada nisso, a felicidade dele não está baseada nisso. É lógico que um casamento desse deixa tristeza no coração, né? Ele é insatisfatório, mas ainda assim é como a paz que Jesus dá. Ele diz assim, eu deixo-vos a paz que o mundo não pode dar. Por quê? Porque a paz que o mundo dá depende da circunstância. Se eu estou bem, eu estou em paz. Se eu estou com dinheiro no bolso, eu estou em paz. Se não tem nenhuma enfermidade, eu estou em paz. Essa é a paz do mundo. A paz que Jesus dá, eu posso estar doente, mas estou em paz. Eu posso estar sem dinheiro no bolso, mas eu estou em paz. A felicidade que Jesus dá, derrama, meu casamento pode estar ruim, mas eu sou feliz porque eu tenho Cristo. Quem derrama felicidade no meu coração é Jesus. Eu posso experimentar tristezas momentâneas no meu casamento, mas como eu não estou firmado para ser feliz no meu casamento, eu estou firmado na rocha, que é Cristo, então eu estou feliz. E com isso a gente não está falando, olha, então a sua felicidade está em Cristo, então tudo bem, deixa o casamento para lá e vamos levando aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga e tá tudo bem, porque se o meu foco, a minha satisfação, a minha felicidade deve estar em Jesus, então deixa as outras coisas. Não é isso que nós estamos falando. Não. Tanto é que a gente começa dizendo as armas certas, né, da obediência à palavra de Deus, e a esposa, isso serve para o esposo também, trazer o seu cônjuge para o Senhor. E aqui quando ela fala, né, eu vou começar do zero, eu vou recomeçar do zero se eu quiser ser feliz. Eu tenho que recomeçar do zero se eu quiser ser feliz. A única coisa que vai nos fazer feliz é o Senhor. E a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Conforme eu conheço a Deus, essa palavra vai me transformando e vai renovando. A minha mente é renovada, aqueles conceitos que eu tinha, não só de felicidade, mas de várias outras coisas, dentro do casamento ou qualquer outra área, mas aqui nós estamos falando de casamento, eles vão sendo renovados. E com aqueles conceitos que não são da palavra de Deus, eles vão sendo renovados, trocados. Eu tiro os conceitos que não são bíblicos e eu coloco os conceitos bíblicos. Isso é de forma
sobrenatural, isso vai acontecendo sobrenatural conforme eu vou lendo a palavra. E ao mesmo tempo que isso acontece, isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu vou sendo transformada. Então, conforme eu vou sendo transformada, então eu tenho uma vida de oração e de leitura da palavra e uma vida de prática, de obediência à palavra. E isso tudo vai refletir na vida do meu cônjuge. Ah, mas até quando? Porque aqui a palavra é: eu cansei, né? Tô cansada. Esse pouco tempo que eu tenho, eu preciso recomeçar para poder ter esse restinho de vida. Ela falou que tá até perdida, né? Não sabe o que fazer. Esse restinho de vida, eu preciso aproveitar esse restinho de vida. Então, e aí, muitas pessoas que ouvem isso de nós acabam desanimando, né? Porque olha aqui, quem vai, até quando eu vou ser obediente a Deus e esperar Deus trazer o meu marido pro lugar certo ou a minha esposa? Até quando eu vou orar e jejuar? Até quando eu vou ser obediente a Deus na expectativa dele fazer alguma coisa com meu marido ou com minha esposa? Até quando? Até quando eu vou jejuar? Até quando eu vou ficar, né, nessa disciplina de leitura da palavra, de oração, de jejum? Até quando? Olha o que continua dizendo os próximos versículos da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Não seja o adorno da esposa, que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Conforme a mulher, a esposa obedece a Deus e tem um testemunho de temor a Deus, o marido não crente ou outro cônjuge, né? Que seja a esposa, e aqui no caso faz de conta que é o marido que seja crente, e ele observa e ele é atraído pelo Senhor. Ao observar o honesto comportamento cheio de temor da sua esposa, o marido vai sendo atraído. Essa esposa com o espírito manso e tranquilo, é isso que ela deve adornar. Ela não deve estar preocupada e focada só na beleza externa e só nas armas de argumentação e de qualquer coisa que não seja espiritual. Um espírito manso e tranquilo que só pode ser gerado pelo próprio Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo trabalhando na sua vida, esse deve ser de grande valor para essa esposa. Pois assim também se ataviaram, né, se enfeitaram as outras mulheres de outrora, as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Elas esperavam em Deus. Esperavam o quê? Toda a transformação que pudesse, que tinha que acontecer na vida do cônjuge para que o casamento fosse agradável a Deus. E quando é agradável a Deus, é agradável à família toda, né? Elas esperavam em Deus. E continua, assim fazia Sara, quando obedecia a Abraão e chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Todas nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos filhas de Sara, praticando o bem, no sentido de discipulado, né? De olhar para Sara, olharmos para as mulheres, para as santas mulheres do passado, para as mulheres que eram tementes a Deus e imitá-las, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ela esperava no Senhor, elas esperavam em Deus, ele agir, e elas estavam tranquilas. Elas não estavam perturbadas nessa espera. Até quando? Até quando eu vou ficar orando e jejuando? Até quando? Que dia que vai despertar? Que dia? Aqui, ó, já tô perdendo a minha vida inteira. Meus filhos já são adultos. Eu só tenho um restinho de vida. Eu preciso começar do zero, partir para outra, para ter essa chance. Porque Deus não é tão poderoso assim. Uma pessoa que crê dessa forma, ela não está descansando em Deus. E com todo respeito e amor eu digo,
Muitas vezes a nossa angústia, muita não, a maioria das vezes a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso pecado nos impede de enxergar que Deus pode. Nos impede até mesmo de perceber que nós estamos com um discurso que não é bíblico. Se eu digo, aquilo que eu falo, que eu acredito, precisa ser coerente com aquilo que eu falo e com a maneira que eu vou viver, com as minhas escolhas. Se eu creio num Deus todo-poderoso, se eu creio nisso, se eu creio que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, se eu creio que ele é soberano e todo-poderoso, eu preciso confiar nele. Eu descanso nesse Deus que tem a vontade perfeita, agradável e boa. Mas como assim? Meu marido ainda não se emendou. Meu marido ainda não se posicionou. Como assim, vontade de Deus? A culpa é do meu marido. Continue fazendo a sua parte. Espere em Deus, sem perturbação alguma, por confiar nesse Deus que está agindo, apesar de você não estar vendo. Peça a Deus que sonde o seu coração e que te mostre onde você está errando. E eu falo isso com muito respeito. É um desabafo de alguém sofrido, de alguém que está sentindo dores por estar vivendo isso há anos, há décadas. Eu não estou desfazendo de nenhum sentimento desse desabafo. Eu só estou querendo dizer que você não deve confiar nos seus sentimentos. Eles existem? Existem, mas não são os sentimentos que devem dar direção para aquilo que nós devemos tomar. E não são os nossos achismos ou qualquer outro conceito que não seja a palavra de Deus que deve ser a direção que nós devemos escolher. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o nosso coração é enganoso. Provérbios 24, 23? É 24, 23? 4, 23. 4, 23. Diz que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Cuidado, as emoções são distorcidas. Nós não devemos agir na emoção, nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus pareça loucura, como que eu vou continuar? Como eu vou perder o restinho de vida que eu tenho? Se você está em obediência à palavra de Deus, você não está perdendo a sua vida. Você está ganhando. Porque ganhar a vida é obedecer à palavra de Deus, é crer nesse Deus. Mas é uma fé que te leva à obediência. Então obedeça a palavra de Deus. Creia e descanse na palavra de Deus. Quantas vezes eu ouço, por minutos, esposas desabafando e contando tudo que elas já fizeram. Por minutos, às vezes por horas. E ao final eu digo, eu te entendo perfeitamente. É compreensível. É real o seu sofrimento. E você está certa em tudo que você falou. Mas você está lutando com as armas erradas. Tudo que você falou está certo. Mas as armas estão erradas. E é por isso que você está cansada. Se você estiver cansada de lutar, saiba, você está lutando com as armas erradas. Se você está cansado de lutar pelo seu casamento, você está lutando com as armas erradas. Ore, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Que a sua vida, que as suas escolhas, que as suas palavras, que as suas atitudes reflitam a glória de Deus. Que as pessoas possam olhar para você
que o seu cônjuge, os seus filhos possam olhar para você e perceber que você é uma pessoa que teme a Deus. Isso vai atrair o seu cônjuge. Quando? Espera em Deus. Seja discípula de Sara, que esperou em Deus, sem preocupação alguma, porque ela confiava nesse Deus. Ela não estava confiando em Abraão. Era em Deus que ela confiava. É isso aí. Por hoje é só. Tá bom? Hoje à noite tem a Copa, né? Sim, às 8 horas, o próximo jogo. Segundo jogo da Copa. Da resolução dos conflitos Isso aí. conjugais. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Você está perdendo aí jogos maravilhosos. A gente já tem recebido aí algumas pessoas. Hoje eu recebi 2 mensagens assim, grande jogo de ontem. Pessoas que estão jogando junto com a gente esse jogo para vencer na Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe até a noite. Até a noite. Fique com Deus.